Primeiramente, sobre mim, eu sou sênior SWE na Estônia, já estou aqui há 3 anos, comemorado semana passada. Eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro, e eu também sou AWS Community Builder e Reuse Group Leader, e quem sabe aí na jornada de ser também uma HashiCorp Ambassador. E nesses últimos anos eu tenho aprendido a tocar piano, porque todo dev, ele sai, ou eventualmente ele vai para alguma atividade manual, fora do seu computador, que seja ser músico, gourmet de casa, sommelier de café ou marceneiro. Então a minha escolha foi me tornar musicista com a questão do piano. Mas primeiramente, vamos falar de recursos. Recursos são limitados. Apesar da gente achar que a nuvem ela tem recursos infinitos, nosso dinheiro não para pagar os billings da AWS não é infinito. E os recursos na nuvem tem suas limitações. Inclusive a própria AWS ela define vários limites na conta para que a gente não use esses recursos, né, desnecessariamente. E por causa disso, deles serem limitados, eles precisam ser bem utilizados. Analisar o melhor custo-benefício, qual é o ROI esperado, como que você aplica, como você tira ali o melhor uso para o seu negócio, para o que você estiver fazendo, não precisa ser só um negócio, para você ter o seu melhor custo-benefício. E no caso de trabalho penoso, na experiência que eu construí nos últimos anos, o recurso que a gente precisa para poder, né, ver como é que a gente automatiza o trabalho penoso é um recurso que está cada vez mais escasso, sendo nesse caso a atenção. Mas para a gente continuar, eu vou definir com vocês o que é a atenção. Vamos definir o que é a atenção, que aí todo mundo fica na mesma página, no mesmo alinhamento, e aí a gente continua aqui no nosso conteúdo. A atenção é a concentração da consciência em algum fenômeno, excluindo outros estímulos. É quando a gente foca em alguma coisa e exclui ou ignora o resto que está acontecendo. Então, a atenção é um conjunto de foco e concentração para, né, a gente realizar alguma atividade. Mas como que a gente anda dedicando essa atenção? Nesse caso, a atenção é na sociedade que a gente está hoje, nos cliques de Instagram, nos cliques de redes sociais, e ela fica muito dispersa, né? É uma notificação, seja das próprias redes sociais, ou do Slack, ou do Teams, que te tira ali do foco da tarefa que você estava fazendo. E além do mais, a gente está numa sociedade que muitas pessoas têm desenvolvido transtornos mentais e buscado remédios para resolver isso, seja pelo caminho certo, né, consultando no seu médico, ou buscando de formas, né, não tão legais o uso desses remédios para foco, porque elas não têm mais a capacidade de conseguir realizar uma tarefa, de focar em alguma coisa se não tiver algum outro estímulo, né? A nossa atenção ela foi tão fragmentada, né, nossos circuitos de dopamina foram tão fragmentados que acabou que a gente não consegue mais fazer uma tarefa, né, do início ao fim, sem botar talvez muito esforço ou com auxílio de algum remédio. E no caso, eu gosto de trazer essa citação do livro do Foco, do Daniel Goleman, onde tem pesquisas, né, que já demonstram esse tipo de coisa, que é como que a falta de atenção ela pode gerar alguns problemas. Então, nesse caso, a gente tem essa citação. Wegener descobriu que erros aumentam conforme o grau que estamos distraídos, estressados ou de alguma forma sobrecarregados mentalmente. Nessas circunstâncias, um sistema de controle cognitivo que normalmente monitora erros que possamos cometer pode inadvertidamente agir como um apogeu mental, aumentando a probabilidade exatamente desse erro. Ou, em outras palavras, um sistema, né, como o nosso cérebro, que demanda muita energia para poder realizar alguma atividade, se ele estiver sobrecarregado, a probabilidade da gente cometer um erro ela vai aumentando cada vez mais. Então, nós precisamos de ferramentas que evitem que o nosso cérebro, né, se sobrecarregue para evitar que a gente cometa erros. Desculpa só como coach, o golpe está aí. Então, é um pouquinho assim de que vocês vão encontrar em redes sociais várias pessoas como coach falando, e pessoas tão respeitáveis ou não necessariamente, mas isso é uma verdade que a gente tem, né, dessa nossa geração dos últimos anos, principalmente no pós-pandemia. Nossa atenção está muito fragmentada, a energia para a gente realizar algo está muito mais alta, né, o que a gente precisa ter de esforço. Então,
E para mim, a atenção ela é um recurso primordial para a gente conseguir automatizar o trabalho penoso e tirar essa sobrecarga que o nosso cérebro pode vir a ter no nosso dia a dia de trabalho. E, infelizmente, apesar do papo de coach também, o óbvio precisa ser dito e reforçado e relembrado. Então, a atenção é um recurso escasso, a gente não está utilizando ela bem, e por isso eu preciso reforçar aqui com vocês esses tipos de coisa, de tópicos, porque senão a gente não vai conseguir tirar o nosso melhor no trabalho e executar nossas melhores tarefas. Mas entrando aqui mais um pouquinho no conteúdo da palestra, mas o que é o trabalho penoso? O Google ele tem uma definição, né, que o trabalho penoso é o tipo de trabalho vinculado à execução de um serviço de produção que tende a ser manual, repetitivo, automatizável, tático, desprovido de valor duradouro e que cresce linearmente à medida que o serviço ou a plataforma cresce. Né? Esse coach é do livro de SEO do Google, que eu recomendo a leitura, é um livro que está open source na internet. Então, as palavras-chave aqui são manual, repetitivo e automatizável. Então, tudo que é manual e repetitivo, ele gera uma sobrecarga ao nosso cérebro, porque a gente precisa prestar mais um pouquinho de atenção no que a gente está fazendo ali. E por isso gera uma sobrecarga no cérebro, e dependendo de como a gente levar isso, essa sobrecarga pode levar a erros, né? Mas essa é a definição do Google, então, como tudo na vida, a gente lê as coisas e traz o que é pra gente. Exemplos, né? Temos vários, mas eu quero definir o que é o trabalho penoso para mim. E aqui eu vou mostrar o que é isso para mim e quais ferramentas eu usei para resolver o que é esse tipo de trabalho penoso para mim. Então, para mim, existem dois tipos de trabalho penoso. Tudo demanda que eu faça copy and paste e tudo que gera para mim algum tipo de incidente ou trabalho operacional. Apesar de muitas pessoas acreditarem, eu não sou uma pessoa DevOps, eu sou uma pessoa back-end que usa das ferramentas de DevOps para resolver as questões, né, que eu tenho do trabalho. Então, eu detesto o trabalho operacional. Então, o que eu mais quero quando eu estou desenvolvendo alguma coisa é evitar esse trabalho. Mas eu vou entrar um pouquinho no detalhe dos dois. Sobre a questão de copy and paste, fica aqui a dica para vocês da palestra do Átila Yamarino na Brasil.js desse ano. O link está aqui nesse QR Code, onde ele traz as semelhanças, né, do desenvolvimento de tecnologia, de projetos, né, na programação, com a evolução da ciência, né, a evolução dos dinossauros até os seres humanos. Então ele traz de exemplo esse paper, que é Some From Here, Some From There, sobre reuso de código no GitHub, onde esses pesquisadores encontraram uma correlação muito forte do copy and paste dentro de próprias bases de código. Ou seja, eles analisaram códigos-fontes que estavam disponíveis no GitHub e começaram a ver a duplicidade desses códigos, né, onde que eles estavam copiando e colando aquelas informações para realizar novas funções. Então, esses pesquisadores eles conseguiram concluir nesse paper que as pessoas, quando a gente vai desenvolver uma nova função, a gente vai procurar na fonte mais próxima onde que esse código já existe. Então, eu vou copiar e colar para isso, ou vou copiar e ajustar para a necessidade que eu tenho. Então, em vez de eu escrever do zero, eu vou ver se já existe em algum lugar da minha base de código e replicar isso. O que gera, né, pode gerar uma das coisas, como eu falei, duplicidade de código. E falando também em copy-paste, a segunda fonte seria a gente copiar do Stack Overflow, ou hoje em dia do ChatGPT. Mas uma das coisas aqui que prova, por exemplo, esse argumento de copiar, né, por similaridade, por base de código próximo, é eu ter trazido essa experiência do Átila para essa palestra. Então, a gente copia por similaridade, né, por bases de código próximas e vai expandindo a partir daí. Então, realmente um dos problemas que isso pode causar é a duplicidade de código ou a cópia de alguma falha, alguma coisa do tipo, se você não conseguir analisar bem o que você está fazendo. Já na questão de incidência operacional, como eu falei há alguns minutos atrás, eu detesto o trabalho operacional, eu quero fazer minhas aplicações deployar e esquecer que elas existem. E para eu conseguir esse tipo de coisa, eu ter pouco trabalho operacional e ter praticamente o ideal, né, 0 incidentes, eu preciso fazer um planejamento muito bom do meu projeto, seguir várias boas práticas e pegar o que funciona e o que não funciona para o contexto que eu estou desenvolvendo.
Então, nesse quesito, a gente precisa, né, confiar no processo, em algumas burocracias que até que existem no desenvolvimento de software, para evitar que essas coisas aconteçam, porque eu não quero ter trabalho operacional. E veja aqui mais uma vez que eu sou uma profissional back-end, eu não sou DevOps. Boa parte do trabalho de um profissional DevOps é cuidar do operacional, que é o que eu não quero. Eu quero deployar e esquecer, ou delegar isso para um time DevOps para fazer a curadoria, cuidar dessa infra, né? Cuidar do operacional, mas também não quero exagerar o trabalho deles porque eu fiz um trabalho zoado na hora de projetar uma arquitetura ou algo do tipo. Mas então, o que a gente precisa, né, para automatizar o trabalho penoso? Lá do início eu trouxe, né, a questão da atenção, eu trouxe aqui para vocês o que é minha definição de trabalho penoso. Então, para eu evitar, né, o Ctrl+C, o Ctrl+V, ou incidentes, ou o trabalho operacional, o que a gente precisa para automatizar isso? Primeiramente, é prestar atenção no que você está fazendo. Então, no seu dia a dia, ver ali as tarefas que você está fazendo, analisando, e conseguir ter essa visão macro de que, tipo, pô, isso aqui dá para automatizar, eu vou colher resultados aqui e aqui. Mas para fazer isso também não é só necessariamente prestar atenção. Você precisa se importar com o que você está fazendo. Então, não estou falando também para você que se dedicar e se matar no seu trabalho, né, pegando um burnout e tudo mais, não é isso que eu estou falando. Estou falando assim, se você gosta desse tipo de coisa e quer crescer mais, você prestar atenção e unir com se importar em fazer algo melhor, seja para a empresa ou para sua carreira, é um combo muito interessante para você colher bons frutos na tua vida. Até porque eu fazendo esse tipo de coisa, eu colhi bons frutos para mim. Então, eu acredito que isso possa servir de insight para vocês, de colher bons frutos para vocês. Então, se você unir, prestar atenção e se importar, você vai conseguir fazer umas análises ali interessantes e conseguir colher alguns frutos para isso, né, no seu trabalho e na sua carreira. Mas beleza, como que a gente se importa, né? Aqui eu tenho um exemplo de um projeto de Node.js, de uma API que eu fiz há algum tempo. E só para começar a fazer essa API, eu já preciso de vários arquivos de configuração de um projeto Node que já são infinitos. Meu módulo de Terraform para subir minha infraestrutura e um conjunto de pipelines, né, do GitHub Action para fazer deploy dessa aplicação. Isso aqui é só para começar. Né? Eu nem comecei a desenvolver a API ainda, e eu já preciso disso tudo aqui só para poder eu fazer minha aplicação começar a rodar, ter CI/CD e tudo mais. Então, além disso, ainda tem as preocupações de segurança, tem toda a questão de CI e tem a questão de infra. Então, já é muita coisa que a gente precisa se preocupar para começar um projeto. E para isso já tem algumas ferramentas que colaboram com a gente para a gente facilitar essa vida, né? Facilitar o desenvolvimento de uma nova aplicação. Nesse sentido, tipo, aqui eu vou escalar um pouquinho, não precisa ser um projeto Node, você pode aplicar para qualquer coisa do seu lado, mas enfim. Uma das ferramentas e uma das técnicas que a gente pode utilizar para evitar que toda vez que eu tenho que começar um projeto eu precise me preocupar com todas essas configurações aqui, é usar a técnica de templates, né? E uma ferramenta muito interessante que a gente tem open source é o Cookie Cutter do Python. O Cookie Cutter é uma biblioteca, né, que você pode usar como CLI, que ele, a partir de configurações que você faz, ele consegue gerar arquivos para vocês e projetos. Nesse sentido, a gente consegue transformar tudo isso aqui, né, que a gente tem de configurações e tudo mais, em arquiteturas e projetos de referência, em arquivos, e todo o time pode seguir na base disso. Vamos para um exemplo. Aqui na Stone, a gente usa o Atlantis para poder fazer deploy de Terraform na AWS, e talvez até em outras clouds também. Então, o Atlantis ele é uma ferramenta para você automatizar o deploy de Terraform via merge requests ou pull requests, dependendo do repositório que você estiver utilizando. E a nossa arquitetura é a seguinte, eu tenho meu código base de Terraform, eu faço push dele para abrir um novo PR no GitHub, e o Atlantis que está rodando dentro da nossa infra vai realizar o deploy desse projeto Terraform nas contas AWS que eu defini. Né? Então, esse aqui é o overview da nossa arquitetura de Atlantis. E no caso específico de Terraform, toda companhia ela tem uma política de tags ou
tipos de configurações que elas são mandatórias de você fazer. E hoje, né, todos os nossos projetos de Terraform, né, eles são concentrados no repositório de infra da tribo, né, então todo o código de infraestrutura da minha tribo está em um único repositório no GitHub, e todos eles precisam seguir essas políticas de tags, como o cost center, ter o nome da tribo e do time, qual que é o ambiente, qual que é o repositório dessa infraestrutura, qual a organização do GitHub que a gente está utilizando, porque a gente tem mais de uma. Né? Então, no momento de investigação, se tiver lá na cloud, você consegue acessar essas informações via tags e conseguir achar a sua aplicação. Isso aqui, principalmente, Cost Center, é usado para gerenciamento de custo. E uma coisa que acontece aqui é que, por exemplo, cada área, né, cada tribo, cada setor da companhia tem um Cost Center diferente. Então, quando eu vou começar a fazer um projeto desse, eu tenho que ir lá catar um Excel que tem esse Cost Center da minha área e preencher ali ou copiar de outros projetos Terraform que já estejam dentro desse repositório, porque, na princípio, o Cost Center é o mesmo para todos desse repositório. Mas vejo que eu já tenho um trabalho a mais que eu tenho que buscar informação externa, e essas informações aqui meio que não mudam, elas são constantes. Então eu sempre vou acabar copiando e colando elas na hora que eu estiver começando um novo projeto de Terraform. E como que a gente pode resolver isso? Nesse sentido, eu estou usando o Cookie Cutter para criar um template de Terraform, né, que é o Terraform Infrastructure Application. A gente sabe que todo projeto Terraform ele vai ter uma configuração de back-end, uma configuração de provider e uma configuração de versions. E essas três configurações elas vão existir. É o ideal, pelo menos o back-end é ideal que elas existam, né, para controle de estado. O remote state e o locals não necessariamente, também o outputs não necessariamente, depende do seu projeto. Né? Mas aqui por padrão meio que a gente usa todos esses caras. Então eu já defini eles aqui. Então, todos esses arquivos, eles definem o mínimo de Terraform que eu preciso para começar um novo projeto. E você já vê aqui que a gente já tem uma linguagem, né, de template, que aqui vai entrar o nome do projeto. Mas beleza, mudando aqui para o JSON. Toda vez que você vai começar um projeto de cookie cutter, uma coisa que você vai definir é o cookiecutter.json. Esse cookiecutter.json é esse exemplo aqui do lado, que é o contrato de entrada de valores de input, que na hora que você rodar o CLI para este projeto, você vai imputar. Então, nesse caso aqui, eu tenho a definição do project name, qual é o nome do projeto que eu estou criando. O project slug, ele é uma manipulação do project name. Aqui eu tenho o team, né, que é uma lista de dicionários representando qual é a tribo, qual é o nome desse time, qual é o cost center, e aqui docs URL se eu quiser já adicionar um link para a documentação desse projeto. Então aqui você já vê que eu já consigo um benefício muito grande, que eu consigo definir nessa lista de times todos os times e cost centers da companhia. Então o meu desenvolvedor, na hora de começar um novo projeto Terraform, ele não vai precisar buscar essa informação lá fora ou até copiar de outro lugar, porque ela já consegue estar toda aqui. Essa é uma definição bem simples, né, desse tipo de projeto, mas você pode estender e aumentar, né, a verbosidade disso, de quantas informações você quer para mais ou para menos. Uma das coisas que poderíamos, por exemplo, fazer, isso aqui é só o básico, mas mais ou menos todos os projetos aqui usam quase a mesma arquitetura, que é um ECS, às vezes é uma Lambda, às vezes é fazer um RDS. Então eu poderia estender aqui adicionando todos esses arquivos, né, que cria RDS, que cria ECS e vários outros serviços dentro desse módulo, e através de valores de input aqui eu incluo ou não esses arquivos no repositório final. Então nisso você consegue criar uma arquitetura, né, uma estrutura de Terraform de referência que você pode escalar para a sua companhia inteira, evitando, né, se copia e cola de código para lá e para cá, né, garantindo que todo mundo siga, né, o mesmo padrão. E você ainda pode estender essa questão do cookie cutter com alguns hooks, né, com alguns ganchos, alguns scripts de execução que você pode fazer pré-geração de um projeto ou pós-geração de um projeto. Nesse caso aqui eu tenho um pós-geração de um projeto, porque eu preciso editar o arquivo atlantis.yaml do meu repositório de infra para incluir esse novo projeto, também para evitar que o dev precise copie e cole algo na mão lá, e aqui já acerta o path, já acerta as coisas direitinho que tem para o Atlantis. Então aqui você já consegue ver algumas vantagens da gente já adotar essas técnicas de templatização.
E nessa brincadeira, que é um projeto novo que você ia demorar 10 a 30 minutos de copy and paste, olhando outros repositórios, copiando, ou até entrando no GitHub para copiar de módulos de Terraform existentes, você transforma isso para 2 minutos, né? Então, é um negócio que a primeira vantagem de adotar esse tipo de depletização é você economizar tempo. Outros benefícios que nós temos com isso também é a padronização de projetos ao nível da companhia. Como eu disse, podemos criar esses templates que sejam arquiteturas de referência, e aí todo mundo trabalha a partir deles. A gente tem a garantia de que o compliance está sendo seguido, porque a gente já pode trabalhar com segurança desde o primeiro momento. Então, projetos novos, não só de Terraform, por exemplo, como o Node, a gente já pode configurar os pipelines ou outras configurações de segurança para fazer análise de código e tudo mais. A gente evita reinventar a roda, né, que a gente já cria uma arquitetura de referência que todo mundo segue, então evita que a pessoa desenvolvedora possa ali reinventar a roda. E a gente também tem a facilidade no onboard de novas pessoas, porque se elas precisarem começar um novo projeto, elas já têm arquitetura de referência, projetos de referência para serem utilizados. Então, esse aqui são os benefícios de adotar a questão de templates, né? E nesse caso, baseado no Cookie Cutter. No cenário que a sua empresa já escalou, ela já tem algum time de plataformas ou DevOps dedicado, uma outra ferramenta que pode ser adotada é o Spotify Backstage. Ele é uma ferramenta de catálogo de desenvolvedor. E uma das ferramentas que ele tem também é a possibilidade de criação de templates. Então, vários times podem, no próprio repositório linkado ao Backstage, criar novos templates. E aí você tem aqui uma tela, um console para você criar os templates. E aí você já vincula ao GitHub da sua companhia. Esses repositórios já são criados automaticamente. Ou abre novos PRs, se seu repositório já for, dependendo do template. Então você consegue aqui criar todo um conjunto de templates dentro de um catálogo que seus desenvolvedores vão poder consultar e utilizar, se assim for o caso, já evitando ali, por exemplo, o uso de manual do CLI, que é no caso do Cookie Cutter. O Backstage já te dá mais um uso avançado desse tipo de ferramenta, além de ser uma excelente plataforma de catálogo de aplicações que realmente vale dar uma olhada. Mas realmente, para manter o Backstage, você já precisa de um time, mas só deixando essa dica aqui para quem ficar curioso para dar uma lida. E nisso tudo, eu já tinha falado dos benefícios, né? Usando esse tipo de ferramenta ou tendo esse tipo de mindset e diversas oportunidades para automatizar essas tarefas, você acaba transformando as boas práticas em código. Então, você desenvolve toda uma plataforma, você junto ao seu time, né? Então, pensar aqui pequeno, você vai adotar esse tipo de ferramenta só para o seu time, você vai definir com o seu time quais são as boas práticas que tem que seguir, o que precisa ter numa aplicação, em questões de segurança, em questão de CI. Vocês vão fazer RF6, ADRs, o que for, estudar, bater o martelo no junto, e aí, com essas ferramentas de template, você consegue transformar tudo isso que vocês acordaram em código que pode ser reutilizado para novos projetos ou até para projetos existentes, né, se for trabalhar em extensão. Então, você poupa tempo, você garante algumas boas práticas e garante compliance e tudo mais. Então, é um excelente mindset de se ter, de ver essas oportunidades, porque realmente eu vi e eu adotei essas ferramentas, né, para o meu time e elas realmente facilitam a nossa vida aqui na companhia. E aí, depois que a gente trabalha na templatização, a gente precisa garantir que algumas coisas estão funcionando e que elas vão ser seguidas. Então, uma extensão da questão dos templates é usar os Git hooks para validação de código. Então, eu deixo aqui uma palestra que rolou numa conferência, acredito que foi esse ano, sobre Git. É mencionado, se eu não me lembro bem, a questão de Git hooks, mas assim, é uma palestra assim, para você ver o quão poderoso o Git é e que às vezes a gente não usa tanto no dia a dia, então só deixando essa recomendação. Mas aí eu vou falar um pouquinho dos Git hooks. A ferramenta que eu uso para fazer hooks do Git é o Precommit, que é uma outra biblioteca do Python também. Python aí se mostrando mais uma vez essa linguagem que já vem com as baterias inclusas, né? Então o Precommit e o Cookie Cutter são outras bibliotecas que acrescentam muito
mais poder, né, para os desenvolvedores. E o Pre-Commit é uma ferramenta que ela facilita você criar hooks do Git, porque você criar um hook do Git, normalmente é shell script na mão. Tanto o Pre-Commit quanto o Cookie Cutter, eles abstraem para a gente coisas de sistema operacional, então facilita para a gente fazer essa gestão de hooks. Né? Um hook nada mais é que um script que você roda em algum momento do fluxo de commit. Então pode ser na hora do push, pode ser na hora do commit, pode ser alguns exemplos. No caso do ambiente Node, eu estou deixando só a dica aqui, que é o Husky, que aí você já instala com npm install. Então você não precisa ter essa biblioteca Python instalada na máquina. Mas ali você ainda vai cair mesmo para uns scripts shell na mão, dependendo do que você buscar. Mas fica a dica aí para vocês darem uma olhada. Então, o Pre-Commit, ele é um arquivo em YAML, onde a gente define cada tracinho desse, né, de repositório aqui, que tipo de hooks a gente vai colocar. Então, nesse meu projeto aqui, por exemplo, eu tenho o Commitzen, que é uma ferramenta de conventional commits. Então, toda vez que eu for fazer, né, um commit na minha aplicação, ele vai validar se aquela mensagem do meu commit está seguindo o conventional commits. Esse é meu segundo hook, esse link aqui tá errado, eu vou corrigir, mas é o pre-commit Terraform. Ele é um hook que vai rodar para validar o meu Terraform, né? Então eu rodo na hora que eu vou commitar e na hora que eu vou fazer push, né, na configuração que eu tenho aqui. Então ele vai rodar todas essas ferramentas para ver se meu Terraform está totalmente certo. Ele vai validar a formatação, ele vai validar se o resto é ok, ele vai gerar documentações e vai rodar o tf-lint para ver se está tudo certinho. Então, esses hooks aqui podem tanto aumentar quanto diminuir, dependendo do que você concordar com o seu time ou concordar a nível de empresa. Mas esse tipo de validação já desonera um pouco o CI de você fazer essa validação lá e o Terraform a falhar porque alguma variável não foi passada, o validate não funcionou. Então, você vai achar um equilíbrio entre o que você quer rodar na máquina do dev e o que você quer rodar no CI. O pre-commit, ele realmente pode rodar tanto local quanto no CI. Também você escolhe como é que você quer. Você pode ter algumas validações que você roda na máquina do seu dev e outras que você roda no CI. Ou você pode ter dupla validação, rodar tanto no dev quanto no CI. Isso aí vai depender do que você acordar com o seu time, de que vocês acham justo para esse tipo de pipeline. E a comunidade Pre-Commit é bem ativa, existem vários hooks prontos para diversos tipos de projeto, então vale dar uma olhada na documentação deles. E é uma ferramenta assim, que garante já alguma paz de espírito, porque eu não quero ter que corrigir um PR e pedir para a pessoa revisar um PR e pedir para a pessoa corrigir lint. Lint é algo que é estático, então eu consigo delegar isso para algum outro tipo de ferramenta, né? Então, fica a dica, né, da questão dos usos do hook. E para encerrar, toda essa experiência, né, tudo que eu trouxe aqui para vocês hoje é a minha experiência na minha carreira nos últimos 7 anos. E algo que eu aprendi é sempre buscar a excelência. A gente está vivendo num momento também que a galera está querendo fazer o mínimo, não quer se esforçar. E tá tudo bem com isso, se isso funciona para você. Mas para mim, eu conquistei muita coisa ao buscar essa excelência, ao buscar fazer mais do que estava no meu job description. Então, ao fazer esse tipo de coisa, você como desenvolvedor, seja back-end, DevOps ou front, a carreira que você estiver seguindo, ao você buscar esse tipo de coisa, você vai ganhar mais experiência, você vai criar casca, você vai conhecer ferramentas novas. E como meu amigo Dado Schneider diz, você vai gastar sola de sapato. Então, numa geração que a gente não está se esforçando muito para fazer as coisas, por N motivos, não vou enveredar essa corrente de discussão aqui, fazer esse tipo de coisa ela vai te trazer uma experiência, né? Seja principalmente para sua carreira, mas também para o negócio. Algo que a gente precisa focar é entregar valor para o negócio. Que no momento que o nosso trabalho não entrega mais valor para o negócio, a gente vai rodar no layoff, né? Então, busca excelência, recomendo seguir o Dado no Instagram. Ele fala muito sobre, né, o novo modo de trabalhar, né, dessas novas gerações, né, do momento que a gente está vivendo atual, mas das últimas gerações, dos choques que tem entre as gerações.
Mas algo em comum, né, que tem acontecido agora é buscar essa excelência, né? É você fazer um pouquinho a mais ali do que você poderia fazer, ou deveria fazer, você que escolhe o melhor verbo aí, para criar essa experiência. Então, apesar que todo mundo achar que eu sou DevOps, eu sou back-end, justamente porque eu busquei toda essa experiência e elas agregaram muito para mim. Eu tive muito resultado. Então, por causa de eu sempre querer analisar essas coisas e ter essa visão, né, de resolução de problemas, eu tive muitas oportunidades. Eu ganhei bolsa do Google, eu já ganhei algumas viagens para o exterior. Essa experiência virou essa palestra que eu ganhei uma oportunidade de palestrar aqui. Então, às vezes, o resultado disso não vai ser tão palpável para você no curto prazo, mas pode ser que, com certeza, no médio e no longo prazo, você tenha resultados. Então, minha mensagem final é que vocês consigam buscar a excelência na vida de vocês, olhando para essas ferramentas, vendo como que você melhora o seu dia a dia, melhora a vida do seu time, para, consequentemente, principalmente melhorar a sua carreira e depois melhorar, entregar valor pro negócio. Porque se ao menos uma das coisas que essas ferramentas, né, tanto usar o Cookie Cutter como o Pre-Commit e usar essas ferramentas que existem para agregar e facilitar a nossa vida, uma coisa principal que a gente vai ganhar com isso é uma economia de tempo. E se você se importar, se você prestar atenção no que você está fazendo, você vai salvar tempo para o seu futuro. E tempo, cara, é o recurso realmente que é limitado e ele não volta. Então, adotar todo esse tipo de mindset, e eu sei que já está soando de novo como papo de coach, mas isso já é um clichê, e clichê para mim é algo que sobrevive ao tempo. E se clichê sobrevive ao tempo, quer dizer que isso tem o seu fundo de verdade, até que alguém prove o contrário. Você vai salvar tempo para você. Seja para você investir mais tempo no seu trabalho ou mais tempo na sua vida pessoal, com a sua família, com a sua saúde. Então, investir nesse tipo de ferramenta e nesse tipo de conteúdo e adotar isso no seu dia a dia vai salvar tempo para você. E esse é um recurso que é escasso e ele não volta. Muito obrigado. No QR Code você encontra os links do meu blog, do meu LinkedIn. E quero agradecer a Rascorp por essa oportunidade. E até a próxima.